Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Max aqui para dar continuidade aos conteúdos. Para a aula de hoje falaremos sobre o Renascimento na Itália. Então, Renascimento. Como definição, conceito, de uma maneira bem simplificada, coloquei aqui, termo comumente aplicado à civilização europeia, que se desenvolve entre 1300 e 1650 e que busca resgatar, fazer ressurgir aqueles ideais da cultura clássica, ou seja, da cultura greco-romana, conhecida também como cultura clássica. Então, assim, isso é de uma maneira bem simplista, bem resumida, bem direta, que é o Renascimento, a busca dos princípios ideais da cultura clássica. Porque, assim, no período medieval, anterior ao Renascimento, muitos ideais dessa cultura ficaram esquecidos, tanto na arte, socialmente, politicamente. Então, no período do Renascimento, há uma busca desse resgate dessa cultura nas artes, política, enfim. E como características gerais, coloquei três aqui: ideal do humanismo, rigor científico e racionalidade. O que seria o ideal do humanismo ou ideal humanista? Seria, de maneira também simples e direta, seria a valorização do homem e, e da natureza em oposição às coisas divinas. Ou seja, mais uma vez, período anterior, Idade Média, ali, arte gótica, arte românica, arte bizantina, nesse período aí que foram desenvolvidos esses estilos, a igreja ela tinha uma predominância. Deus era o centro do universo. E aqui no Renascimento, o ser humano passa a ser esse centro. Então é a valorização das ações humanas em oposição às coisas divinas. E aí, nesse período, houve incontáveis progressos, tanto na área da arte, da literatura, da ciência, da matemática. Então, o que predomina também nesse período é essa questão do rigor científico, que isso foi aplicado também nas artes, não só nas ciências. De que maneira? Nas técnicas artísticas, por exemplo, a gente vai ver na pintura, desenvolvimento da perspectiva, que é baseado em relações matemáticas e geométricas, a racionalidade. Então, a, o, as construções, elas têm um objetivo, elas são construídas de maneira bem organizada, com um objetivo baseado nessas relações matemáticas. Renascimento, ainda sobre arquitetura, vamos aí caracterizar cada manifestação artística. Na arquitetura, os artistas renascentistas, os arquitetos, construtores e engenheiros buscavam fazer uma construção que fosse compreensível de todos os ângulos que o observador estivesse. Independente da posição, o ângulo era um espaço bem organizado e isso era baseado no que eu falei, relações matemáticas e geométricas. Era tudo bem organizado, simétrico, boa parte das vezes equilibrado, bem compreensível de se entender a construção. Diferente de períodos anteriores, por exemplo, no período românico, nós tínhamos construções bem robustas, paredes grossas, pouco espaço interno. Na arte gótica, nós tivemos uma verticalidade exagerada. E aqui no Renascimento, o Renascimento procurou organizar os espaços, procurou superar, por exemplo, os conceitos da arquitetura gótica, que era o período anterior, que tinha essa verticalidade exagerada e às vezes passava um ideal de infinitude que não era muito bem compreensível. E aqui a gente tem um dos primeiros grandes exemplos dessa relação matemática, dessa organização,
com a abóbada da Catedral de Santa Maria del Fiore, certo? Feito por Filippo Brunelleschi. Ele fez apenas a construção da abóbada, essa parte aqui que eu destaco aqui, porque inicialmente a construção foi feita seguindo princípios até góticos, e aí ficou o espaço, quando ela ficou construída, ficou o espaço para criar um domo, uma abóbada, e aí Filippo Brunelleschi, ele, baseado em estudos geométricos, matemáticos, conseguiu construir essa abóbada de tal maneira que ela ficou muito bem integrada ao edifício, mesmo o edifício tendo um estilo diferente do inicial. E mesmo sendo projetada por um outro arquiteto. E aqui a gente tem um dos melhores exemplos também de construção renascentista, a Capela de Pazzi. Aquela é totalmente renascentista nesse caso aqui. Ela é bem organizada com essas relações matemáticas e bem compreensível de qualquer ângulo que você visualize a construção. Ela é bem diferente das aquelas catedrais enormes, como aconteceu com a catedral anterior, e como as catedrais góticas costumavam ser. Renascentista. Aqui nós temos as principais características, de maneira geral, da pintura renascentista, que são perspectiva, uso do claro e do escuro, realismo, artista com estilo pessoal. Perspectiva está muito baseada nessa questão da matemática. A perspectiva seria um dos assuntos que a gente ia estudar esse ano nas atividades práticas. Tentar produzir ambientes em perspectiva de maneira bem realista, baseadas em relações geométricas. Uma técnica que a gente ia trabalhar muito nas nossas atividades práticas, que por conta da pandemia, infelizmente, não foi possível. Certo? O uso do claro e escuro, vimos muito no primeiro ano, a gente usou muito essa técnica de pintar partes claras e outras partes escuras para dar ideia de sombra, claro, ideia de luz, certo? A perspectiva e o uso do claro e escuro é o que dá o realismo às obras. Então, dos períodos de arte, um dos períodos que a arte foi mais realista foi no período do Renascimento, que é algo que os góticos já vinham estudando, já vinham trabalhando, e o ápice foi aqui na arte renascentista. E outra coisa bastante interessante e importante que surge na época são os artistas com estilo pessoal, porque até então, período medieval, a idade clássica, os artistas eles tinham que obedecer regras, que às vezes eram impostas pela igreja, pelo imperador, pelo rei, para atingir um objetivo. Então, de certa forma, os artistas eles eram anônimos, porque eles todos acabavam pintando da mesma forma, porque eles tinham que seguir regras. Aqui não. Aqui, pelos ideais que eram valorizados na época, o artista passa a ser mais individualista, mais autônomo, e aí ele passa a criar obras com seu toque pessoal. Assim acaba sendo possível a gente diferenciar um artista do outro. E até o conceito como a gente vê a arte hoje. Hoje o artista ele é livre para criar. E era um ideal também do período renascentista, essa liberdade. Então o artista até hoje ele é livre para criar, para fazer a arte da maneira que ele bem entender e sem necessariamente seguir algum tipo de técnica ou de regra. Aí um exemplo aí, Madonna com o Menino, Massácio, realismo, que a gente vê aí, volume, perspectiva, claro e escuro. Outro exemplo, São Jorge do Dragão, 1455, Paulo Cello. Também a temática ainda varia muito, a gente ainda vê, apesar da igreja não ser mais o centro das atenções como acontecia na Idade Média, a gente vê temática religiosa, temática mitológica, certo? Retratos.
Escultura do Renascimento vai também na linha da pintura. Realismo, riqueza de detalhes, a gente vê aí músculos, as veias do corpo, certo? Havia todo um estudo do corpo para que se pudesse chegar nesse realismo. Criatividade, a gente vê uma emoção que o escultor renascentista atingiu que não foi visto em épocas anteriores. Então, tem todo um realismo, uma dinâmica, uma posição dos personagens que ainda não tinham sido retratados dessa maneira. Proporção em relação à realidade, os personagens são bem semelhantes ao que eles seriam em tamanho real, certo? Obra individual e autônoma. Quer dizer o seguinte, que a escultura ela deixa de ser uma ornamentação. Períodos anteriores, mais uma vez, a escultura ela era utilizada como ornamentação. Por exemplo, se construía a catedral, ela era ornamentada com esculturas, pinturas, e no período do Renascimento não. A obra passa a ser individual, autônoma, reconhecida como obra de arte única. Então, ela não era utilizada especificamente para ornamentar um ambiente. Ela era feita individualmente para ser admirada por si só. Aí a Pietà Michelangelo, certo? Detalhe do drapeado da roupa, expressões, como eu falei, as veias, músculos, certo? Que passa até essa ideia também de claro e escuro que a gente vê nas pinturas. É um realismo impressionante que até hoje é difícil encontrar um artista que consiga fazer uma obra de tal magnitude. Era isso. Qualquer dúvida, mais uma vez, entre em contato comigo. Até mais, gente.